O papo hoje é para você, mulher de 40 e poucos, assim como eu, está vivenciando uma fase de renovação e transformação. Pode ser que ainda a gente tenha bons anos consagrando o nosso sangue menstrual, ou pode ser que o seu organismo já tenha começado a dar sinais. Você está acessando a perimenopausa, estão sinalizando mudanças aí nesse horizonte. E como é que você está lidando com tudo isso? Diferente daquilo que foi a experiência de mãe, tias, avós e todas da nossa linhagem do passado, a gente hoje tem informações ricas, a gente tem as medicinas alternativas, os fito-hormônios, aromoterapia, florais, yoga, a gente tem uma bagagem incrível que pode nos ajudar a dar boas-vindas a essa fase anciã e de forma leve a gente adentrar neste novo ciclo de vida da mulher. Eu sei que para muitas e muitas mulheres essa é uma fase muito temida em que buscamos adiar ao máximo a experiência de vivenciar o climatério. Mas existem ainda muitas distorções e não é necessariamente uma fase pautada por desconforto, como fica a imagem que nós recebemos dos registros das nossas ancestrais. A transição, ela é parte deste grande movimento cíclico evolutivo que nós vivenciamos desde que a gente começou a menstruar, lá quando a gente teve a nossa primeira menarca. Também pode ser que a sua experiência lá atrás tenha sido difícil, pautada assim num estranhamento, em desconfortos, ou pode ser que foi até uma alegria, uma celebração, porque de repente você se viu emancipando. Agora eu também sou uma mulher, agora eu me sinto também parte desse universo de moças, né? E posso compartilhar. Esses dois momentos são muito cruciais, quando a gente vivencia a entrada na ciclicidade, que é quando menstruamos pela primeira vez, tem tudo a ver com esse momento em que a gente se aproxima dessa fase de parar a menstruação, ou seja, nós vamos ir do ponto inicial ao ponto final dessa ciclicidade. E nesta jornada, a gente já andou bastante, mais ou menos numa média, nós temos aí por volta de 450, 460 ciclos numa vida fértil razoável da mulher. Então é muita coisa e cada vez que a gente completou um ciclo onde eu passei pela fase do sangramento, iniciei a formação dos folículos, maturei isso na minha fase fértil, se engravidei ou não, né? Eu sigo e aí eu vou perder o endométrio e vou voltar ao sangramento. Então, essa ciclicidade regida também em ressonância com as fases lunares, com as estações do ano e qualidades muito importantes para a gente aprender a lidar com essas variações de humor, disposição física, energia sexual, criatividade e até formas de pensamento, tudo isso passou por nós muitas e muitas vezes. E se você percorreu um caminho de se aproximar dos saberes do teu ciclo menstrual, certamente você já tem muito recurso interno para poder olhar para essa fase da mulher livre do ciclo, a mulher na sua fase rainha, anciã, de uma forma muito diferente. E eu gosto muito de apresentar essa imagem que foi feita pela artista plástica Juliaro, que é uma mother assim como eu, onde retrata justamente, né, esta liberdade, esta maestria de si própria. Isso para mim faz muito sentido porque eu tenho aprendido a reconhecer que cada uma das fases do meu ciclo menstrual realmente está me ensinando muito sobre possibilidades que eu tenho enquanto mulher. Eu aprendi a reconhecer a importância do meu silêncio, da minha introspecção, de eu focar realmente em mim, no essencial, todas as vezes em que eu sangro, passando depois para uma energia muito livre, muito animada, muito ousada, muito realizadora, muito descobridora do novo,
todas as vezes em que meu corpo reiniciou, né? Em que eu iniciei como a lua crescente, né? Um novo caminho nessa fase folicular. E depois aprendi nesta relação do coração com a vida, com os outros, a ofertar a minha maternidade. Eu não fui mãe, mas eu ajo muito nessa energia da maternidade, especialmente no meu caminho terapêutico. E depois trazer para o mundo também nessa dimensão mais o astral, mais do intuitivo nosso, que é a energia da feiticeira. Eu também descobri que tem uma mulher forte, que tem uma mulher astuta, tem uma mulher com firmeza, que sabe pôr limites, que sabe se posicionar na vida. Então, tudo isso caminha comigo. E dentre os estudos que eu venho fazendo, eu fui descobrir que muitas outras tradições saudam essa fase da menopausa de uma forma muito mais bonita, honrada. Nas tradições mais indígenas, a mulher é consagrada como anciã sábia. Ela não é aquela que se retira da vida cotidiana simplesmente porque o sangue lhe escorre. Pelo contrário, esse é o portal que lhe acessa um caminho com a espiritualidade extremamente valorizado. É o momento em que a mulher está com a sua intuição muito amplificada, onde ela pode focar e ouvir os sons da natureza. Ela aprende as medicinas que vão ser compartilhadas na aldeia e que vão ajudar outras pessoas. Ela aproxima muito essa dimensão do que é importante aquela comunidade focalizar, priorizar, reorganizar. Então é um momento, sim, de sabedorias, é um movimento muito importante de acomodar o passado dentro de nós para que a gente possa também acessar essa sabedoria da anciã. Então, nas sociedades nativas americanas, indígenas, esta valorização das abuelas, das 13 avós anciãs, é muito importante, porque ali estão as sabedorias que são transmitidas gerações para frente. E isso tudo é valorizado. Por exemplo, na cultura hinduísta, nós temos esse olhar muito reverenciado à grande mãe, essa Shakti, essa força criativa, geradora de vida do universo e que é atemporal. Ela nunca envelhece no sentido de que ela sempre caminha com a vida e ela sempre traz a sua voz de sabedoria à tona. E aí eu te pergunto, e como é para você pensar que você está começando a se preparar para chegar lá? Isso te assusta? Isso te anima? Porque se a gente está chegando, e isso é inevitável porque temos um relógio biológico aqui acontecendo, como a gente pode lidar melhor com tudo isso, né? Que saberes são esses que eu carrego e transmito à frente, né? Quais são as minhas contribuições? O que eu posso olhar com respeito e compartilhar com outras mulheres como ganhos, como aprendizagens que são únicas e que podem contribuir para muitas gerações para frente. E para que esse caminho seja leve, seja consciente e sem sofrimento, a gente tem bons recursos e é sobre eles que eu vou comentar agora. Bom, fitoterápicos nós temos vários. Primeiro vou falar dos chás. Então, Vitex é um deles muito indicado, chá de flor de amora e de hibisco. Tá? Eu vou deixar depois aqui no descritivo do vídeo um pouco mais de informações sobre cada uma dessas ervas, mas a ideia é que você possa já começar a ter as suas experiências sentindo como o seu organismo recebe a energia dessas plantas. Existe hoje, né, quer dizer, hoje, tem muito tempo, mas estou falando agora, a prática de yoga hormonal para mulheres, que é o método da professora Diná Rodrigues. É fabuloso, é simples, é acessível, é uma metodologia que você aprende, seja comprando livro, vídeo ou participando de um workshop com professoras que ministram, e a partir desta dinâmica de aprender é
autodidata, você faz em casa, você faz sozinha, você cria uma rotina diária de estimular através de posturas, de respirações e visualizações, com que seu sistema endócrino também não sofra essa queda brusca, mas que ele se sinta cuidado, estimulado, e assim ele vá fazendo uma transição de fase também de uma maneira leve e gradual. Agregando junto aromaterapia, com certeza, 2 óleos essenciais chaves, gerânio e salves clareia. Isso pode ser usado no seu colar aromático, isso pode ser friccionado na sola do seu pé. Eu também vou deixar algumas dicas aí por escrito, mas a aromaterapia, dentro desse trabalho sutil de harmonizar a transição, que isso também vai mexer com o seu emocional, claro, isso também vai mexer com algumas preocupações, ansiedade e tal. Tudo isso vai sendo acalentado, vai sendo acolhido. E entre grupos femininos, né, se você participa, por exemplo, de uma classe de yoga para mulheres, ou você frequenta um círculo de mulheres, ou vivencia outros trabalhos terapêuticos, mulheres que correm com os lobos, por exemplo, tem muitos grupos de estudo, é muito fundamental esse suporte, o estar junto com outras mulheres, porque o que dificultou muito para as nossas ancestrais era a sensação de solidão. Eu não sei se meu organismo está vivendo bem, se é difícil só comigo, mas pouquíssimo se comentava sobre isso. Quiçá com uma irmã muito íntima, mas muito pouco. Então, a troca, a discussão do assunto, né, essa aliança que a gente pode ter como um suporte e um apoio é muito bacana, é muito bonito, e aí a gente pode também, às vezes, aprender outros métodos, coisas que são mais até simples, como um resgate mesmo, né, das medicinas antigas, ou até novas coisas que estão sendo descobertas pela medicina. Um outro aspecto que eu queria comentar também, que eu sinto que é um auxílio bastante importante, é a meditação, né? Porque muito daquilo que vem carregado de peso tem a ver com essas crenças, com esses padrões herdados. E na medida em que a gente foca a presença no aqui e agora, onde a gente realmente alimenta o nosso centro de luz, a nossa conexão maior com o sentido da vida, com o nosso propósito, com o nosso eu divino, certamente turbulências vão passar, mas não nos abalarão no ponto da gente ficar angustiada, se sentindo reduzida, sabe? Assim, num sentido muito pejorativo mesmo, né? Como a mulher sendo embotada mesmo, perdendo toda a sua luz, a sua divindade para o mundo. É pelo contrário, nesse momento, se a meditação funciona para você como um carro-chefe, algo tão importante quanto se alimentar, se exercitar, respirar ou se relacionar, certamente isso tudo também vai transcorrer de uma forma muito mais equilibrada. E o último que eu queria agregar é também os recursos da ginecologia natural. Existem lubrificantes caseiros que você pode fazer a partir do óleo de coco com óleos essenciais e alguns óleos vegetais que ajudam muito, por exemplo, nas mulheres que sentem demais a secura vaginal. Existem óvulos que você pode fazer, seja com babosa ou com algum outro fitoterápico, que vão ajudar também às vezes nessa ressignificação de dores, de registros de memórias difíceis que você traz dentro do teu útero energético. Então, assim, a associação dessas terapias alternativas, mais, por exemplo, já estava quase esquecendo de falar da homeopatia, dos florais, da acupuntura energética, tudo isso caminha junto, né? E assim a mulher vai se sentindo tão nutrida, tão cuidada, tão zelada, que ela vai ser muito plena, né? Assim, é um movimento para que a gente realmente possa chegar lá com leveza, com uma sensação de satisfação por tudo que eu fui, por tudo que eu sou e tudo que eu vivi desse ponto para trás, e que a nova fase, que ainda é um mistério, que ela ainda é um portal que eu vou passar, que eu possa chegar de coração leve, que eu possa chegar com otimismo, para que não seja sofrida, para que eu não me sinta assustada, mas que eu aprenda a lição que ela também tem a me transmitir.
eu estou também vivenciando tudo isso, não falo unicamente como alguém que estuda, mas eu estou começando também a me preparar para chegar lá nessa qualidade que eu estou propondo. Então, se você também está por aí nos seus 40 e poucos, vamos trocar, né? Em breve eu acredito que talvez seja até necessário e importante abrir um trabalho de mulheres em roda para que a gente possa trocar um pouco mais sobre isso. Então, comente, faça suas perguntas para que a gente possa realmente estender uma mão e uma escuta para aprender juntas tudo isso. Eu agradeço pela sua atenção. Se você curtiu, deixa um like. Se você tem uma amiga, uma irmã, uma cunhada que está passando por dificuldades em pensar nesse horizonte ou já está passando por toda essa fase, mas não está sabendo muito como lidar, também compartilhe, né? Os caminhos estão aí e a gente pode, sem dúvida, vivenciar isso de forma bem mais tranquila. Gratidão!